Olá pessoal, professor Ricardo aqui. Eu quero dar minha contribuição para vocês que estão tentando se localizar ainda nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos lá. Primeiramente, é preciso que se saiba que uma guerra não é um campeonato de futebol nem um BBB, que você escolhe o líder, que você escolhe quem vai sair, quem vai ser eliminado, que você simpatiza com um e você antipatiza com outro. Uma guerra tem raízes históricas, tem raízes profundas e precisamos entendê-las dentro da sua complexidade e não de uma forma superficial, como se fosse uma partida de futebol. No caso de Ucrânia e Rússia, nós temos que voltar um pouquinho lá nos anos 90 com o fim da Guerra Fria. Guerra Fria, para quem não se lembra, foi um conflito entre União Soviética e Estados Unidos. Bom, quando termina a Guerra Fria, o bloco militar liderado pelos Estados Unidos, OTAN, ele continua. Porque os Estados Unidos vencem a Guerra Fria. O bloco militar liderado pela União Soviética, que era o Pacto de Varsóvia, se acaba. A União Soviética se extinguiu, acabou. A União das Repúblicas Soviéticas acabou. Muito bem. A partir daí, a OTAN não só não se extinguiu como deveria, como continuou se expandindo. Ou seja, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a aliança militar de Estados Unidos e seus aliados contra a antiga União Soviética, que deveria ter acabado, porque a União Soviética acabou, não tem mais aquele inimigo. Mas não acabou. E não só não acabou, como ela acaba representando ameaça para países que outrora foram inimigos, como o caso da Rússia. E recentemente, os Estados Unidos convidam a Ucrânia, uma forma de provocação à Rússia, para fazer parte da OTAN. A Ucrânia é uma ex-república soviética, vizinha da Rússia, faz fronteira com a Rússia, tem uma extensa área de fronteira com a Rússia, e deixou a União Soviética já em 1991. No ano que de fato a União Soviética deixa de existir, né? Muito bem. A Rússia trata isso como uma ofensa, como um insulto, como uma provocação. Porque uma base militar da OTAN na Ucrânia significaria uma base americana a poucos minutos de qualquer grande cidade russa, principalmente Moscou, que é a capital. Ou seja, se a Ucrânia entra para a OTAN, ela receberia bases militares americanas, poderio militar americano, dividindo fronteira com a Rússia. Em caso de um confronto futuro possível, a Rússia estaria bastante vulnerável aos ataques dos americanos, enquanto se ela quisesse contra-atacar, ela teria que atravessar todo o Oceano Atlântico para conseguir ter algum efeito em solo americano. Coisas de guerra. Nós estamos falando de geopolítica, estamos falando de estratégias militares, né? E é claro que a Rússia não poderia aceitar simplesmente aquela posição da Ucrânia. Mas é claro que não é só isso. Há um desejo expansionista americano de ganhar mercados, sobretudo o mercado europeu, por exemplo, para o gás natural. A Rússia é uma grande fornecedora de gás natural para a Europa. E os Estados Unidos estão de olho nesse mercado. Só que a Rússia fornece via gasoduto, enquanto os Estados Unidos forneceriam via navios e ainda em estado líquido, muito mais caro, cerca de 5 vezes mais caro, aquilo que viria a se tornar gás natural para a Europa, que é um produto muito consumido na Europa, não só nas casas, para cozinhar, para aquecimento, para chuveiro, etc. e tal. Aquecimento, porque os invernos lá são muito rigorosos, mas também na indústria. Os Estados Unidos estão de olho nesse mercado também. Não? Então tem interesses comerciais americanos, tem interesses também de expansão russa, porque da mesma forma que eles não querem diminuir o seu território, eles também querem expandi-lo, né? E aí, no meio desse conflito, nesse conflito de interesses, né, a Ucrânia no meio ali tem duas regiões que se declararam independentes, né, já em 2014, quando a Ucrânia sofre um golpe militar apoiado pelos americanos, onde assume
a partir dali começa uma série de movimentos neonazistas se organizar, o que não torna a Ucrânia um país nazista, mas podemos dizer que é um ninho de nazistas, embora que não é o único, tem nazistas esparramados no mundo inteiro também, né? Não pode ser essa a desculpa, né? Porque o Putin disse isso, queria desnazificar a Ucrânia, o que é um termo que chama muita atenção, principalmente das esquerdas, mas que não é 100% verdadeiro, né? Tem muito mais cara de propaganda de guerra russa do que propriamente uma verdade inquestionável. Pois bem, a Rússia usa desse pretexto dessas regiões separatistas que pedem o apoio russo, que são alinhados com a Rússia, e invade a Ucrânia, né, com o primeiro pretexto de defender aqueles separatistas, né, que de fato estavam sendo massacrados pelos ucranianos, mas usa também desse pretexto para invadir o resto da Ucrânia e fazer recuar essas intenções estadunidenses dentro da região, dentro da área próxima ali à Rússia, né? Bom, não é uma questão simples, a gente precisaria de muito tempo para poder entrar no mérito de um, no mérito de outro, exatamente, qual a raiz histórica desse conflito mais aprofundada, enfim, né? Quem é o Putin, como é que é essa Rússia do Putin, deixando muito claro, a Rússia atual não é mais a União Soviética, não são os comunistas, existe o Partido Comunista lá ainda, mas ele é oposição ao Putin, ele não está no poder. O Putin é de extrema direita, a Rússia hoje é um país capitalista, então nós não temos aqui um confronto entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Isso acabou na Guerra Fria, lá em 92. O que nós temos aqui é um confronto, sim, de interesses entre um bloco capitalista e outro bloco capitalista. Por um lado há o expansionismo americano, por outro lado há um time do expansionismo russo. Mas ambos se tratam de áreas de interesse, de mercados, de bilhões de dólares envolvidos, ou seja, são interesses capitalistas. Aliás, guerras são isso. São os pobres de um lado matando os pobres de outro para que os ricos dos dois lados possam ter lucros. Geralmente os ricos do lado que vence têm mais lucros, né? Mas quem vai morrer mesmo, quem vai para o meio da lama, quem vai matar, quem vai morrer, são os pobres, tanto de um lado quanto de outro. Portanto, a classe trabalhadora tem que ser pela paz. Não tem um lado. Se você quer pensar um lado para defender, defenda a paz. Não é Rússia, não é Ucrânia, não é Estados Unidos, não é OTAN, não é Europa que tem a razão nesse confronto. Ambos, todos eles estão defendendo algum tipo de interesse e pode acreditar que nenhum deles tem interesses tão nobres assim que mereçam a nossa torcida. Com relação à população da Ucrânia que está sofrendo com as agruras dessa guerra, fica claro a nossa solidariedade, tem que ficar, né? Há um sentimento de solidariedade entre os povos, evidente. Só que também nós não podemos esquecer que ao mesmo tempo nós temos um genocídio indígena acontecendo no Brasil. Nós temos 650 mil mortes pela Covid graças a um governo irresponsável que nós temos no Brasil. Governo esse que, por sinal, não sabe nem se posicionar com relação a essa guerra que está acontecendo. Foi lá para a Rússia apertar a mão do Putin uma semana antes de começar a guerra e trouxe na bagagem a fake news que ele tinha evitado a guerra. Olha a guerra acontecendo aí, né? Só para render uma boa fake news. Então, fica a nossa solidariedade ao povo ucraniano, também ao povo russo, porque é preciso lembrar, a Ucrânia e a Rússia têm ligações históricas, então tem familiares. Ucraniano que tem familiar na Rússia, russos que têm familiares na Ucrânia, são povos amigos. Independente das questões geopolíticas, das questões de interesse da burguesia de um lado ou de outro, os povos são povos amigos, são povos irmãos, né? É como nós falamos Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai, temos nossas diferenças no futebol lá, mas temos um sentimento de irmandade também, né? Então fica a nossa solidariedade, mas sem esquecer
que aqui no Brasil tem muito mais gente sofrendo uma guerra velada, uma guerra silenciosa, e que merece também a nossa solidariedade, a nossa atenção, até porque estão muito mais próximos de nós, é até mais fácil para a gente intervir e ajudar de alguma maneira, né? Tanto as populações periféricas que estão sofrendo com a crise econômica dentro das cidades, como, por exemplo, populações indígenas que estão sofrendo e sendo exterminadas pelo agronegócio ilegal, pelo garimpo ilegal, e pelas políticas genocidas de um governo absolutamente irresponsável e inepto para o cargo. Ok? Vou gravar uma série de vídeos explicando mais ponto a ponto essa questão da Rússia e da Ucrânia, mas por enquanto só para que vocês tivessem uma pequena noção daquilo que está acontecendo e começassem a se situar nesse conflito aí, nessa guerra que, na pior das hipóteses, pode se transformar numa terceira guerra mundial. Ok? Até a próxima.